Luiz Silvi Zamperini nasceu em 23 de janeiro de 1917 na pequena cidade de Olean, Nova York, filho de imigrantes italianos que buscavam uma vida melhor nos Estados Unidos. Desde cedo, mostrava um espírito rebelde e inquieto, o que o levou a se meter em várias confusões durante a adolescência. Mas foi seu irmão mais velho, Pat Zamperini, quem viu potencial nele e o introduziu ao atletismo como forma de canalizar sua energia desenfreada. Pat percebeu que Luiz tinha pernas rápidas e o convenceu a tentar o atletismo, especialmente a corrida de média distância. Aos poucos, Luiz foi deixando as travessuras de lado e se dedicando aos treinos, surpreendendo todos com sua determinação e talento natural. Em 1934, ainda no ensino médio, estabeleceu um recorde estadual nos 800 metros rasos, chamando a atenção de universidades e treinadores do país inteiro. 2 anos depois, em 1936, aos 19 anos, Luiz representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha nazista. Lá, ele correu com garra e terminou em 8º lugar, mas chamou a atenção do mundo ao fechar a última volta em apenas 56 segundos. Adolf Hitler, curioso com o desempenho dos atletas, chegou a convidar alguns competidores para um encontro pessoal. Luiz foi um deles. Na ocasião, ele encarou o momento com tranquilidade, sem medo ou reverência ao líder nazista. Após os jogos, Luiz voltou para casa com a cabeça cheia de planos e sonhos, incluindo um futuro brilhante nos esportes. No entanto, o destino reservava um caminho totalmente diferente para ele, longe das pistas olímpicas. Com o mundo mergulhado na Segunda Guerra Mundial, Luiz decidiu servir ao seu país e se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Sua vida ia mudar radicalmente, e ele não imaginava que enfrentaria um dos testes mais brutais da história humana. Em 1941, após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Luiz Zamperini, que até então sonhava em competir nas Olimpíadas de 1940, decidiu interromper sua carreira esportiva para servir ao país. Ele se alistou na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos como bombardeiro e técnico de sobrevivência em missões aéreas. Rapidamente, mostrou habilidades impressionantes no ar e foi designado para voos de reconhecimento sobre o Pacífico. Sua unidade era responsável por localizar e resgatar tripulantes que haviam caído após ataques japoneses. As missões eram perigosas, e Luiz sabia que cada voo poderia ser o último. Apesar disso, enfrentava o medo com coragem e um senso de dever quase inabalável. Durante um voo de rotina em abril de 1943, seu avião sofreu uma pane mecânica e caiu no Pacífico. Dos 11 homens que estavam a bordo, apenas 3 sobreviveram à queda: Luiz Zamperini, Russell Allen Phil Phillips e Francis McNamara. Os 3 conseguiram escapar do avião em chamas e alcançaram 2 botes salva-vidas infláveis. Começava ali uma das jornadas mais desafiadoras da história da humanidade. 47 dias à deriva no oceano mais vasto do planeta. Eles tinham pouca comida, água escassa e enfrentavam o sol inclemente durante o dia e frio glacial à noite. Para piorar, tubarões nadavam ao redor dos botes, e ataques aéreos japoneses sobrevoavam o céu. Com o passar dos dias, a fome, a sede e a exaustão começaram a corroer sua força física e mental. Mesmo assim, Luiz manteve a esperança viva. Ele jurou que voltaria para casa, mesmo que isso parecesse impossível. No primeiro dia à deriva, os 3 homens fizeram um inventário rápido do que tinham nos botes: 2 latas de chocolate, algumas barras de ração, um pequeno kit de pesca e 2 recipientes para coletar a água da chuva. Eles também contavam com redes improvisadas feitas com pedaços de tecido e anzóis rudimentares, que usariam para pescar peixes. Luiz, sempre racional e organizado, dividiu as tarefas entre os 3. Phil ficava responsável por vigiar o horizonte, enquanto Luiz cuidava da pesca e McNamara tentava conservar energia. Para beber água, eles esperavam pela chuva e usavam o plástico que cobria os botes para capturar gotas preciosas. Mas a sede constante, a exposição ao sol e a falta de sono começaram a afetar todos, especialmente McNamara, que logo mostrava sinais de depressão profunda. Enquanto isso, tubarões nadavam ao redor dos botes,
roçando contra o material fino que os separava da morte. Às vezes, os animais davam saltos assustadores, fazendo os homens gritarem de medo. Outras vezes, simplesmente desapareciam, aumentando a tensão. Além disso, víboras do mar subiam nos botes, e após serem mortas, viravam refeição, mesmo com sabor forte e difícil de digestão. Durante a noite, as ondas balançavam os botes violentamente, e os homens se amarravam uns aos outros para evitar que caíssem ao mar. Um dia, avistaram um avião americano voando baixo. Com todas as forças que tinham, acenaram e gritaram, mas o piloto não os viu. Foi um golpe terrível. Por alguns minutos, acreditaram que tudo estava prestes a acabar, mas a realidade cruel voltou a se impor. Depois de quase um mês à deriva, McNamara, já fraco e desidratado, começou a delirar. Começou a dormir mais do que acordar, e seu corpo foi perdendo vitalidade. Louis e Phil tentaram mantê-lo alerta, cantando músicas americanas, contando histórias e até ameaçando dar pancadas leves em seu rosto. Mas, após 33 dias no mar, McNamara morreu. Seu corpo foi envolto em panos e lançado ao oceano, num momento triste e silencioso. A partir daquele dia, Louis e Phil sabiam que teriam que lutar ainda mais, não só por si mesmos, mas pelo amigo que não conseguiu chegar até o fim. Após 47 dias à deriva no Pacífico, Louis Zamperini e Russell Allen Phil Phillips avistaram, ao longe, o que parecia ser um navio mercante japonês. Na exaustão total, os dois mal conseguiam levantar os braços para acenar, mas o navio os avistou e mandou um grupo de resgate. Quando foram içados para bordo, os marinheiros japoneses os receberam com hostilidade, não como sobreviventes, mas como inimigos de guerra. Rapidamente, os dois foram despidos, revistados e jogados em uma cela minúscula dentro do próprio navio, onde permaneceram por dias. Depois, foram transferidos para uma ilha no atol de Kwajalein, parte das Ilhas Marshall, ocupadas pelas forças japonesas desde o início da guerra. Lá, foram interrogados por oficiais japoneses, espancados por guardas e submetidos a trabalhos forçados com pouco ou nenhum alimento. Depois de alguns meses, os dois prisioneiros foram enviados para o Japão, onde seriam mantidos em campos de prisioneiros de guerra até o fim do conflito. Louis foi levado para o campo de Omori, perto de Tóquio, onde centenas de soldados aliados estavam confinados em condições desumanas. As instalações eram precárias, barracos de madeira infestados de pulgas, camas superlotadas e uma única torneira para todos os prisioneiros. A comida consistia basicamente em arroz aguado, algumas folhas secas e, ocasionalmente, um caldo sem gosto. Mas o pior não era a fome nem o frio, era o tratamento cruel dos guardas, especialmente de um oficial chamado Mitsuyo Kawahara, conhecido pelos prisioneiros como o Pássaro. O Pássaro tinha uma obsessão particular por Louis, talvez por saber que ele havia sido um atleta olímpico e por isso representava algo próximo à resistência e ao orgulho americano. Ele torturava Louis com trabalhos humilhantes, como limpar banheiros com as mãos nuas, e o punia com pancadas violentas por qualquer infração mínima. Muitas vezes, Louis sangrava, caía no chão e, mesmo assim, se levantava no dia seguinte, decidido a não mostrar fraqueza. Mesmo em meio ao sofrimento, Louis mantinha viva a promessa que fizera a Deus. Se sobrevivesse, dedicaria sua vida a ele, e essa fé passou a ser sua maior força. Na prisão, Louis percebeu que sua maior batalha não era contra os guardas ou as condições desumanas, mas contra o medo constante de perder sua própria identidade. Ele viu companheiros desistirem, enlouquecerem ou simplesmente pararem de lutar. Mas algo dentro dele se recusava a deixar isso acontecer. Cada dia sobrevivido era uma vitória silenciosa, um lembrete de que ele ainda existia, mesmo que ferido, humilhado e esmagado pela dor. Em meio ao sofrimento, ele começou a orar todas as noites, pedindo força, proteção e perdão. Não sabia como, mas sentia que, se sobrevivesse, sua vida teria um propósito muito maior do que ele imaginava. No campo de prisioneiros de Omori, Louis estava cercado por homens igualmente esgotados fisicamente e mentalmente, mas que, como ele, tentavam manter a dignidade intacta. Entre os prisioneiros estavam oficiais americanos, britânicos e até alguns holandeses,
todos submetidos às mesmas condições desumanas. O oficial Mitsuyo Kawahara, apelidado pelos prisioneiros de O Pássaro, tornou-se um símbolo do terror dentro do campo. Ele era conhecido por sua disciplina severa, violência gratuita e pela perseguição constante aos prisioneiros mais fortes ou de personalidade marcante, como Louis. Muitas vezes, após longos dias de trabalho forçado, como carregar pedras, limpar latrinas ou construir estruturas para os japoneses, Louis era chamado para tarefas extras. Essas tarefas eram feitas sob o olhar cruel de O Pássaro, que exigia perfeição em detalhes mínimos, punindo qualquer erro com golpes brutais. Em uma ocasião, Louis foi obrigado a ficar de pé por quase 1 hora segurando uma pesada viga de madeira acima da cabeça, sob ameaça de morte caso a deixasse cair. Seu corpo tremia de exaustão, sua mente pedia para desistir, mas ele se agarrou à promessa que fizera no mar: sobreviver. Para escapar da obsessão do guarda, Louis passou a adotar estratégias mentais: fingir obediência total, abaixar os olhos e evitar contato visual. Mesmo assim, O Pássaro parecia sempre encontrar motivos para castigá-lo, e os outros prisioneiros sabiam que Louis era seu alvo preferido. Enquanto isso, Phil, amigo de Louis desde os dias no bote, também sofria nas mãos dos guardas, mas permanecia ao lado dele como um irmão. Os dois trocavam histórias à noite, lembravam de casa e falavam sobre comida, família e todas as coisas simples pelas quais ansiavam. Apesar da brutalidade do cotidiano, esses momentos ajudavam a manter a sanidade e a esperança vivas. Cada dia sobrevivido era uma pequena vitória contra a morte, e Louis começava a perceber que sua maior arma na guerra não era física, mas mental. E mesmo quando o futuro parecia negro, ele nunca permitiu que o ódio tomasse conta de seu coração, porque sabia que isso seria a derrota final. Com o passar dos meses, Louis Zamperini começou a entender algo crucial. A resistência ia além do corpo, ela estava na mente e no espírito. Ele havia feito uma promessa durante seus dias à deriva no Pacífico. Se sobrevivesse, dedicaria sua vida a Deus. Na solidão do campo de prisioneiros, essa fé cresceu silenciosamente, alimentando sua força interna e sua capacidade de suportar o sofrimento. Às escondidas, ele orava todas as noites, pedindo proteção, coragem e perdão pelo ódio que sentia por seus algozes. Havia momentos em que perguntava a si mesmo: como posso continuar? Como posso não perder minha humanidade? Mas, mesmo nos instantes mais sombrios, ele encontrava respostas em suas memórias. De corridas, de família, de medalhas e de encontros inusitados, como aquele com Adolf Hitler em Berlim. Essas lembranças eram como faróis que iluminavam sua alma nos tempos de escuridão. Um dia, enquanto trabalhava carregando sacos de arroz, ouviu outro prisioneiro sussurrar que os americanos estavam avançando no Pacífico. As notícias vinham de forma fragmentada, trazidas por guardas distraindo-se ou por rádios clandestinas escondidas entre os prisioneiros. A notícia de que os Estados Unidos lançariam bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki ainda não tinha chegado, mas havia sinais claros de que a guerra estava chegando ao fim. Louis via aquilo como um raio de luz. A liberdade, enfim, parecia possível. Ele contava os dias, imaginava o reencontro com sua família, planejava voltar a correr, a respirar o ar livre, a sentir o sol sem medo. Mas, mesmo com a possibilidade próxima de liberdade, ele continuava sendo torturado por O Pássaro, que parecia mais furioso com a ideia de que a derrota japonesa se aproximava. Louis compreendeu então que, independente de como terminaria sua prisão, ele já havia vencido, pois mantinha sua dignidade e sua fé. E foi com essa certeza que ele encarou os últimos meses no campo, pronto para enfrentar o que viesse, inclusive a tão sonhada liberdade. No dia 6 de agosto de 1945, os céus sobre Hiroshima foram rasgados por uma explosão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Uma bomba atômica, lançada pelos Estados Unidos, devastou a cidade inteira, matando centenas de milhares de pessoas em minutos. 2 dias depois, outra bomba foi lançada em Nagasaki, causando danos semelhantes. O Japão, diante da imensa destruição e pressionado internacionalmente, anunciou sua rendição incondicional no dia 15 de agosto de 1945. Mas, no campo de prisioneiros de Omori,
Os prisioneiros aliados só souberam da notícia dias depois, quando os guardas começaram a agir de forma diferente. As pancadas cessaram, os gritos sumiram e os guardas, antes tão arrogantes, agora andavam calados e abalados. Um dia, um oficial japonês entrou no campo e, com voz trêmula, declarou que a guerra havia acabado e que os prisioneiros seriam libertados. A princípio, ninguém acreditou. Muitos acharam que era apenas mais um teste ou uma armadilha. Mas, poucas horas depois, aviões americanos sobrevoaram o local, largando suprimentos e mensagens escritas em papel: "Vocês estão livres." Foi nesse momento que Luiz Amperini, Phil Phillips e os demais prisioneiros caíram em lágrimas. O inferno havia acabado. Alguns dias depois, tropas americanas chegaram ao campo, garantindo assistência médica e transporte de volta para casa. Louis, fraco e magro, mas cheio de vida, embarcou em um avião que o levaria de volta aos Estados Unidos, onde não colocava os pés há mais de 2 anos. Ao sair do campo, ele olhou para trás apenas uma vez, não para lembrar da dor, mas para lembrar de como havia sobrevivido. Cada cicatriz em seu corpo contava uma história. Cada noite de oração, um milagre. Luiz Amperini não era apenas um sobrevivente, ele era um testemunho vivo de que, mesmo no fundo do poço, é possível encontrar a luz. Em setembro de 1945, após mais de 2 anos como prisioneiro de guerra, Luiz Amperini finalmente retornou aos Estados Unidos em um avião militar americano. Ao desembarcar no solo norte-americano, ele foi recebido como herói. Mas, por dentro, sentia-se vazio, traumatizado e perdido. Sua família o aguardava com lágrimas nos olhos, e amigos e vizinhos se reuniram para celebrar seu retorno. Mas Louis não conseguia sorrir. A guerra havia acabado, mas dentro dele ainda existia um campo de batalhas invisíveis, cheio de medo, raiva e lembranças cruéis. Ele sofria de pesadelos constantes com o pássaro e acordava suando frio, gritando e às vezes até tentando se defender fisicamente durante o sono. Durante o dia, flashbacks o assombravam. Ele via imagens das pancadas, da fome, da humilhação, e sentia novamente o cheiro do campo de prisioneiros. Louis tentava manter a compostura diante da família, mas estava claro que algo estava errado. Ele estava diferente, mais irrequieto, mais amargo. Para lidar com a dor, começou a beber álcool com frequência, buscando alívio temporário nas garrafas. Seu casamento com Cynthia Plevite, que havia começado com tanto amor e promessa, começou a desmoronar sob o peso do trauma não tratado. Ele perdeu empregos, brigou com amigos e parecia estar se afogando lentamente em suas próprias cicatrizes. Apesar de ter sobrevivido ao Pacífico e aos campos de prisioneiros, Louis agora enfrentava um inimigo silencioso e poderoso: o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Nenhuma medalha, nenhum discurso ou homenagem parecia capaz de curar a ferida mais profunda que carregava. Foi nesse momento de completa escuridão que alguém sugeriu que ele fosse a um evento religioso liderado por Billy Graham, um jovem pregador que começava a ganhar notoriedade. Relutante, Louis foi apenas para agradar sua irmã mais nova, mas aquela noite mudaria sua vida para sempre. Naquela tenda lotada, ouvindo palavras sobre perdão, redenção e esperança, Louis chorou pela primeira vez sem vergonha, e decidiu que queria viver de verdade. Após aquele encontro com Billy Graham, Luiz Amperini voltou para casa profundamente mudado. Naquela noite, ele orou pela primeira vez desde o fim da guerra, pedindo força, perdão e orientação para reconstruir sua vida. A partir dali, começou um processo lento, mas real, de cura. Ele deixou o álcool, buscou ajuda psicológica e trabalhou para recuperar seu casamento. Cynthia viu o marido renascer diante de seus olhos. O homem que voltará da guerra parecia finalmente encontrar paz. Louis decidiu compartilhar sua história, falando em escolas, igrejas e eventos públicos sobre sua jornada de sobrevivência, sofrimento e redenção. Ele contava histórias do mar, dos dias no bote, da prisão, da brutalidade de O Pássaro e, mais importante, de como encontrou sentido na vida após tudo isso. Com o tempo, tornou-se palestrante motivacional, inspirando veteranos, jovens em dificuldade e pessoas que buscavam esperança em tempos difíceis.
Um dos momentos mais marcantes de sua nova vida foi quando ele escreveu uma carta para Mitsuyo Kawahara, o pássaro, oferecendo seu perdão sincero. Embora nunca tenha recebido resposta, Louis disse que aquela carta o libertou de um fardo que carregava há anos. Ele também visitou o Japão décadas depois, não como prisioneiro, mas como mensageiro de paz e reconciliação. Ali, conversou com antigos soldados japoneses e expressou seu desejo de que as lições da guerra servissem para construir pontes, e não muros. Louis fundou um centro de reabilitação para jovens delinquentes, baseado em princípios de disciplina, respeito e fé. Sua história virou livro, e mais tarde filme, alcançando milhões de pessoas ao redor do mundo. Muitos o chamaram de milagre ambulante, e ele mesmo dizia que, se tivesse escrito sua própria história, jamais imaginaria um final tão positivo. Mas Louis sabia. O milagre não era apenas ter sobrevivido, era ter aprendido a viver de novo. Nos anos seguintes, Louis Zamperini tornou-se uma figura pública respeitada e admirada, não só por sua coragem, mas por sua mensagem de perdão e resiliência. Seu nome foi associado a causas humanitárias, programas de recuperação de dependentes químicos e iniciativas de paz entre nações. Ele participou de corridas simbólicas, incluindo um revezamento nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, onde correu com a tocha olímpica aos 81 anos. Mesmo com a idade avançando, Louis mantinha a energia de um jovem e o coração de um guerreiro que havia superado todas as barreiras. Sua história foi imortalizada no livro best-seller internacional Devastada, Unbroken, escrito por Laura Hillenbrand em 2010. O livro se tornou um fenômeno global, traduzido em mais de 40 idiomas e vendendo milhões de cópias ao redor do mundo. Em 2014, o livro foi adaptado para o cinema com direção de Angelina Jolie, trazendo a história de Louis a um público ainda maior. Até hoje, sua trajetória é estudada em escolas, usada como exemplo em palestras e citada por atletas, militares e líderes como fonte de inspiração. Louis Zamperini faleceu em 2 de julho de 2014, aos 97 anos, cercado por familiares e amigos. Sua morte foi lamentada por milhões, mas seu legado permanece vivo na memória coletiva da humanidade. Ele provou que ninguém é definido apenas pelas circunstâncias mais terríveis, mas sim pela forma como decide superá-las. Sua vida ensina que, mesmo em meio ao caos, ao medo e à dor, é possível encontrar força, perdão e propósito. Louis Zamperini não foi apenas um sobrevivente, ele foi um mensageiro de esperança, um defensor do perdão e um símbolo da resistência humana. E é essa luz, a mesma que guiou Louis Zamperini por 47 dias no Pacífico e por anos de tormentas internas, que continua iluminando nossos caminhos até hoje.